Olá pessoal, vamos seguindo a nossa aula de nomenclatura de amidas. Na outra aula eu tinha falado para vocês aqui dessas regrinhas. Vamos ver esse exemplo aqui, como funciona na prática. Veja só, eu tenho esse composto aqui, né? Vejam que eu tenho aqui dois radicais, ó. E aí, nesse caso, aqui foi colocado N-metil 3-metil-butanamida. Só que o ideal, essa nomenclatura já é um tanto antiga, o ideal é a gente fazer o seguinte: como os radicais são iguais, eles só estão em posições diferentes, o que é que a gente faz? N,3 dimetil, e aí, ó, veja que esse metil aqui, na verdade, ele só foi colocado dessa forma para destacar onde cada um está. Veja, o N, o metil que está em verde, está aqui no nitrogênio. O metil que está aqui em roxo, eu acho, está aqui no carbono. Então, um em cada um. E aí a gente pode fazer o seguinte, N,3 dimetil, e aí prefixo but, porque tem 4 carbonos aqui, ó. Começando a numerar desse, certo? But, porque só tem ligação simples, e amida por conta desse grupo aqui, certo? Aqui, ó, eu tenho, poderia fazer a mesma coisa, ó, eu tenho o radical etil, tenho o radical metil em ambos os lados, ou seja, eu posso descrever aqui N e 1, 2, 3, 4, N4 dietil, depois N3 dimetil hexanamida, certo? Vamos fazer essa estrutura aqui, ó. Só um minuto. Deixa eu apagar essa que está aqui. Veja só. Deixa eu colocar essa estrutura. Aqui. Só ver aqui. 1, 2, 3, 4. Certo, agora vamos colocar aqui oxigênio e aqui nitrogênio. Então agora sim eu tenho aqui a minha amida, certo? Ó, dupla O, nitrogênio, tá aqui. Então veja só, primeiro eu tenho radicais etil aqui e tem um radical etil aqui. Por ordem alfabética a gente começa pelo etil porque tem a primeira letra E, né? Então um está no N, aqui está ligado no N, o outro está na posição 1, 2, 3, 4. Lembrem sempre que a gente vai começar, ó, a numerar a partir desse carbono aqui, certo? Desse carbono aqui da carbonila. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vamos escrever aqui. Deixa eu aumentar a letra. Então, nós temos N, um deles está no N, e o outro está no 4. N4. Como eu tenho 2, aí eu coloco de etil, certo? Deixa eu aumentar mais aqui. N4 de etil. Depois, aqui eu tenho radical com um carbono metil e aqui eu também tenho radical metil. Então eu vou aqui, ó, 1, 2, 3. Então, um no N e outro no 3 de metil.
Não tenho mais nenhum radical, agora eu escrevo o nome da cadeia principal, que é sempre a cadeia maior aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos X, só tem ligação simples AN e é uma amida. Então a gente vai e escreve essa última parte igual aqui, ó. Amida. Então aqui eu tenho N4 de etil, N3 de metil, hexanamida, certo? Se eu tiver mais um carbono aqui, por exemplo, aí eu tenho que separar. Digamos que eu tenha mais esse carbono aqui, tenha mais um aqui. Então vamos fazer isso aí, ó. Eu teria aqui, eu não tenho mais dietil, né? Eu tenho apenas 4-etil. O metil não é mais um metil, porque agora eu tenho 1, 2, 3, então eu tenho no 2 e no 3 N,2,3. Agora não é mais di, é tri. E eu tenho um propil, né? Essa aqui com 3 carbonos é um propil. Então eu venho aqui N propil. Então no final me sobra 4-etil, N,2,3 trimetil, N-propil, hexanamida, certo? A gente vai utilizar as regras que a gente já aprendeu desde hidrocarboneto e aplicá-las nessas estruturas, mudando alguns detalhes apenas e algumas regrinhas que a gente utiliza. As amidas mais importantes no nosso cotidiano são a ureia, que é uma diamida à base do ácido carbônico, que nós temos a ureia, que é estável. Ela é normalmente encontrada na urina de animais, né? Inclusive da gente. O cheiro forte de urina é característico de ureia. E ela é muito utilizada, ela é um sólido branco cristalino, que é solúvel em água, e é muito utilizada como fertilizante, né? Utilizado como adubo e na alimentação do gado, né? Como estabilizador de explosivos também e na produção de resinas de medicamentos e sedativos e alguns outros tipos de medicamentos, certo? Historicamente, a síntese da ureia vem do Euler, que a gente já viu no começo do estudo de química orgânica, né? A história da química orgânica, como ele sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio. E atualmente a ureia é produzida através da reação de amônia com CO2 numa temperatura elevada de 200 graus e numa pressão atmosférica de 100 atm. A gente consegue produzir a ureia através desse processo industrial. Sendo uma diamida, a ureia tem um caráter básico um pouco mais forte que as amidas comuns, já que eu tenho 2 possíveis grupos ionizáveis aqui em sua estrutura, que também podem sofrer hidrólise na presença de ácidos ou base forte, formando sob a ação da enzima urease, certo? Quando aquecida, ela produz o biureto, que é usado como indicador de sais cúpricos, sais à base de cobre, com os quais produz uma cor vermelha muito intensa aqui, ó. Vários derivados da ureia são importantes na medicina. Por exemplo, aqui o ácido barbitúrico, seus derivados são usados como sedativos e hipnóticos. E o ácido úrico, que existe na urina humana, e seu excesso no organismo causa gota
reumática, né? Uma condição um tanto difícil. As amidas são também importantes na síntese de outros compostos orgânicos, como compostos intermediários na presença de na preparação de medicamentos. A metanamida é uma base tóxica que é utilizada como solvente na preparação de inseticidas. Ela tem uma alta toxicidade, né? A tolerância é de 20 ppm por metro cúbico de ar, ou seja, ppm significa parte por milhão. Então, em cada metro cúbico de ar, se tiver 20 partes em 1 milhão de partículas, já é suficiente para intoxicar alguém, né? Nessa proporção. A acetamida é usada na fabricação de explosivos e como agente higroscópico, né? Ela absorve água com muita facilidade. Além disso, ela é cancerígena, certo? O nylon ele é obtido através de uma amina, mas ele na verdade, uma amida. Vejam, o grupo aqui, amida, está presente aqui, ó. O nylon é um tipo de polímero. Em laboratório, ele pode ser sintetizado a partir do ácido hexanodioico, que é esse ácido aqui, e da 1,6 de aminohexano, que é essa amina aqui, que formam esse composto polimérico amida aqui. O nylon 66 é obtido a partir desses compostos aí, e ele forma uma fibra. Quando você sintetiza, ele vai formando essa fibra aí, dessa forma aqui, e é possível fiar esse polímero e aí produzir os tecidos, as linhas à base de nylon. Com isso a gente veja que essa parte de amidas ela é bem mais curta que as aminas. Nós temos agora as nitrilas. As nitrilas, o próprio ácido cianídrico, que é o HCN, H tem hidrogênio, carbono e nitrogênio, ele pode ser considerado como uma nitrila mais simples, o que originou o nome dos cianetos para as demais. Então, as nitrilas são, na verdade, os cianetos, são compostos que contêm o grupo C-N. Então, a nomenclatura delas é bem simples, veja só. Aqui nós temos a metanonitrila, ou cianeto de hidrogênio. Aqui nós temos a etanonitrila, sempre terminando em nitrila, certo? Uma nitrila insaturada importante é a acrilonitrila, que é esse composto aqui, e eles são muito usados na fabricação de polímeros acrílicos, como por exemplo as lãs sintéticas denominadas Orlon. As lãs sintéticas elas são apropriadas para a confecção de agasalhos e cobertores, né, desse tipo aqui. Então, quando você compra um tecido de lã, não necessariamente vai ser uma lã que foi tosqueada da ovelha, mas pode ser uma lã sintética mesmo, produzida a partir da acrilonitrila, por exemplo. Aí nós temos também os nitrocompostos. Esses compostos são isômeros dos nitritos, certo? Eles são substâncias que contêm o grupo NO2, o grupo nitro, na molécula. Então nós temos, por exemplo, aqui ó, nitrometano, nitrobenzeno, que tem essa estrutura aqui, ó, NO2 e um grupo de carbono, certo? Os nitroalcanos são líquidos incolores, polares, insolúveis em água e são usados como solventes e intermediários em síntese orgânica. Os nitrocompostos aromáticos, dos quais o nitrogênio é o mais simples, o nitrobenzeno, né? São importantes devido ao uso na fabricação de corantes e explosivos. Essa semana vocês viram a demonstração de um nitrocomposto, por exemplo, nitrato de amônio, que explodiu em Beirute, né? Então, esse tipo de composto ele é altamente explosivo, né? Esse grupo nitro aqui, quando ligado à cadeia de carbono, ela torna a molécula
uma forma explosiva e eles são muito utilizados principalmente na indústria de explosivos para utilização em escavações, minério, como precursores de alguns compostos para a produção de fertilizantes, por exemplo. Aqui, a nomenclatura dos nitrocompostos, basta escrever a molécula como se fosse um hidrocarboneto. Por exemplo, aqui eu teria o butano. E definir a posição e o nome nitro. Então, 1-nitrobutano. Aqui, ó, 4-metil nitropentano ou 1-nitropentano. Então não tem muito segredo com relação à nomenclatura. Além do nitrato de amônio, que eu comentei agora há pouco, existe a nitroglicerina, que é esse composto aqui, ó, que foi sintetizado pela primeira vez em 1847 pelo químico italiano Ascanio Sobrero. Depois dele, houveram outros compostos utilizados como explosivos, porque esse composto aqui é altamente instável. Então, você vai com a garrafa de nitroglicerina, se houver algum choque, ela pode explodir. E aí, depois de algum tempo, Alfred Nobel, o mesmo criador do prêmio Nobel, criou o trinitrotolueno através de pesquisa e desenvolvimento de uma fibra à base de celulose e de nitroglicerina. Ele acabou sintetizando e comercializando esse tipo de composto, principalmente na época para a mineração, para a escavação de túneis, para ferrovias e tudo mais. Depois isso passou a ser utilizado como material bélico. Por conta do seu interesse pela química, pela física, ele conseguiu, através da síntese dessa molécula, uma grande fortuna. Quando ele morreu, ele deixou no testamento toda a fortuna para a Fundação Sueca de Ciências e deixou escrito que deveria ser designado uma premiação para aqueles que desenvolvessem uma grande contribuição para a humanidade nas áreas de química, física, literatura, medicina e na promoção da paz. E aí surgiu o Prêmio Nobel, cujo primeiro a receber a honraria na área de física foi o Röntgen, em 1901, quando ele desenvolveu o raio-x, que foi uma contribuição sem precedentes para a época. Então, com essa parte, a gente finaliza a parte dos compostos nitrogenados. A partir de agora, a gente já viu a nomenclatura de basicamente todos os compostos orgânicos. Os hidrocarbonetos são oxigenados, nitrogenados. Tem alguns outros grupos, como os sulfurados, os halogenados, mas isso é um tanto mais simples, a gente não precisa ficar se atendo. Dependendo, a gente pode tratar na próxima aula. Mas a gente vai focar agora na parte de propriedade dos compostos orgânicos, na parte de isomeria, polímeros e os compostos bioquímicos. Então, com esse assunto a gente finaliza essa parte de nomenclatura e aí a gente parte para novas características das moléculas orgânicas. Se der tempo também a gente vê a parte de radioatividade, ok? Então por hoje é só.